Olá, meu amigo, minha amiga. É um prazer poder estar com vocês mais um momento nessa nossa classe bíblica. Estamos estudando o mistério da profecia, exatamente isso. Cada semana tem sido muito especial para mim. Me reunir com você toda quinta-feira, às 20 horas. A gente se reúne aqui para estudar a palavra de Deus. E cada semana eu tenho aprendido mais, tem sido impactante, tem sido empolgante para mim. E é muito bom estar com você aqui mais uma noite. O tema de hoje é um tema assim muito especial também, não que os outros não fossem, mas parece que a cada dia, a cada estudo, os temas vão ficando cada vez mais empolgantes, né? Porque a gente vai avançando na Bíblia. E a Bíblia é isso mesmo, a Bíblia é empolgante. Nós estamos estudando cada semana um tema específico das profecias. Nós estudamos vários temas já, por exemplo, vou mostrar para você aqui. Nós estudamos aqui no estudo anterior, cada semana um estudo, mas no estudo anterior nós estudamos sobre a morte que traz vida, foi o nosso tema 4, e foi muito interessante. Estudamos sobre o tema do santuário e sobre o sacrifício de Jesus, como que traz vida para cada um de nós. E hoje nós vamos estudar um tema também que é extremamente importante, extremamente atual, que o tema são mensagens urgentes. Eu lembro que quando eu era pequeno, assim, antigamente, você queria mandar uma mensagem rápida para alguém, você mandava a mensagem via Sedex. Pegava, mandava um Sedex, a pessoa recebia rapidinho, estava resolvido. Então, eram mensagens urgentes. Hoje, as mensagens chegam mais rápidas ainda, porque você pode mandar via WhatsApp, você pode mandar via e-mail, e as pessoas veem na mesma hora. Só que a palavra de Deus também apresenta algumas mensagens urgentes para cada um de nós. E por isso, eu quero convidar você a fechar seus olhos. Nós vamos fazer uma oração e vamos estudar esse tema assim tão importante da palavra de Deus. Vamos fechar os olhos então? Vamos falar com Deus? Querido e bondoso Pai que habita nos céus, louvado seja o teu nome pelo privilégio de estarmos aqui conversando contigo. Nos abençoe para entendermos um pouco mais o tema de hoje, para aprendermos um pouco mais sobre a tua palavra. Eu sou um pecador, então venho ungir os meus lábios. Mas da mesma forma, venho trabalhar no coração das pessoas que estão ouvindo o estudo de hoje, para que elas venham se transformadas não pela palavra do Jefferson, mas sim pela tua palavra, que é vida e transforma corações. E pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Ok, então, oramos aqui, entregamos nosso estudo nas mãos de Deus, porque para entender a palavra de Deus, nós precisamos colocar nas mãos dele, que é ele que nos dá sabedoria nesse momento. Então, o tema de hoje, como falei para vocês, isso daqui, ó, mensagens urgentes. Que mensagens são essas? Você sabe que na história bíblica, Deus, ele sempre separou momentos para mandar mensagens que nós costumamos chamar de verdades presentes. Cada período da história existia algum tipo de mensagem que era muito importante para aquele período. Nós costumamos chamar por esse nome, verdade presente. Por exemplo, no período do Éden, qual era a verdade presente? A verdade presente estava ali em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que vem dizendo o seguinte: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Era isso que Adão e Eva precisavam entender. Eles precisavam entender que aquela árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles não podiam tocar, não podiam comer do seu fruto. Era a verdade presente para eles. Já na época do dilúvio, na época de Noé, qual era a verdade presente? A verdade presente na época de Noé ali era outra, no período de Noé. Era fazer uma arca de tábua de cipreste. Foi essa a ordem que Deus deu. Por quê? Porque a mensagem de salvação era: entre na arca, porque vai vir um dilúvio. E se você não estiver na arca, você vai acabar morrendo. Era a mensagem de salvação de Noé naquele período. Ali era a verdade presente da época de Noé. Quando a gente avança um pouco mais, na época dos discípulos, por exemplo, quando Jesus morreu, ressuscitou, a mensagem presente era essa: ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembra da conversa com o anjo? O anjo apareceu, os discípulos foram lá procurar Jesus, e o anjo disse: estão procurando ele? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E aquela era a mensagem. Os discípulos pregavam constantemente para todo mundo que Jesus havia ressuscitado. Aquela era a mensagem presente. As pessoas tinham que aprender ou acreditar que Jesus era o salvador deles. Era a verdade presente no período dos discípulos. Não que as outras verdades não fossem importantes, mas a verdade daquele momento era aquela. Não adiantava. Imagina os discípulos pregando sobre o dilúvio. Não tinha muito sentido. Não ia mais chover. Deus falou que não traria mais dilúvio na terra. Imagina os discípulos pregando que não poderiam tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe, não existia mais aquela árvore. Então, a verdade presente no período dos discípulos era principalmente a ressurreição, a mensagem da ressurreição de Cristo Jesus. Mas aí a gente pergunta, né? E nos dias de hoje?
Quais são a verdade presente para o dia de hoje? Ou qual é a verdade presente para os nossos dias? É interessante a gente pensar sobre isso, porque nós temos uma mensagem presente para hoje também. Sabia disso? Temos uma mensagem que é indispensável para os nossos dias. Temos uma mensagem que muita gente tem rejeitado por aí. Temos uma mensagem que se encontra em um livro que tem líderes religiosos que dizem que a gente não deve abrir esse livro. Esse livro não deve ser aberto, não deve ser lido de hipótese alguma. E nós vamos ler nessa noite aqui, nesse estudo com vocês, um pouco sobre a mensagem que temos para os nossos dias, a mensagem atual. Você está no ano 2020? Bom, essa mensagem é para você. Não era mensagem específica para Daniel lá, não era mensagem específica para Adão, não era para Noé, mas essa é a mensagem específica para os nossos dias. Quer estudar um pouquinho sobre essa mensagem? Vamos lá? Fica pregado na sua cadeira aí, fica no seu celular, não desliga. Quem sabe abre a sua Bíblia, porque agora a gente vai viajar um pouco na palavra de Deus. A primeira questão é o seguinte, então. O que João viu? A gente tem aqui no livro de Apocalipse, capítulo 14. Essa mensagem está no livro de Apocalipse, capítulo 14. No livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 até o versículo 12. A gente vai estudar mais detidamente do versículo 6 e versículo 7. Mas, se der tempo, eu estudo um pouquinho os versículos posteriores. Mas no versículo 7 vem dizendo o seguinte, versículos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Então, o primeiro ponto, meu amigo, minha amiga, que a gente percebe aqui nesse texto, é o que João viu quando ele olhou para o céu, Apocalipse 6, 7. Ele viu algumas coisas aqui. A primeira coisa que João viu foi um anjo. Para a gente entender um pouquinho, o que significa esse negócio de anjo? Pastor, não entendo esse negócio de anjo, o que significa ali? Anjo, você sabe, a palavra anjo no português vem da palavra ângelos, do grego. E ambas as palavras significam mensageiro. Ser um anjo é ser um mensageiro. Você pode ser um anjo. Quando você ajuda alguém, prega a palavra de Deus para alguém, você está sendo um anjo. Anjo é um mensageiro. É claro que no contexto bíblico, em algumas vezes, a palavra anjo se refere ao mensageiro humano. Em outros momentos, a palavra anjo se refere ao mensageiro divino. O que vai dizer que é um divino ou ser humano? O que vai dizer é o contexto. Por exemplo, vou mostrar um texto para você. Livro de Mateus, capítulo 11, versículo 10. Ali se refere a João Batista como mensageiro. Ali chama ele de anjo. No original vai estar ângelos. Só que o tradutor, entendendo que era um ser humano, ele resolveu colocar a palavra mensageiro. Ficaria mais claro para a gente. Ok? Agora, no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8, a mesma palavra Paulo usa, mas ele se refere a seres celestiais, porque ele só tinha uma palavra. Então, João viu um anjo no meio do céu, e esse anjo é um mensageiro. Quem é esse mensageiro? Esse mensageiro aqui é alguém que está anunciando uma mensagem. Eu, por exemplo, posso ser esse mensageiro, você também. Nós estamos anunciando essa mensagem. Mas a gente tem que saber que mensagem que é essa. É o primeiro ponto. Agora, que tipo de evangelho é esse que está sendo pregado também aqui no livro de Apocalipse? Porque o anjo diz o seguinte, viu outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Então, esse evangelho não é um evangelho qualquer. Nós temos que entender que é um evangelho eterno. E que evangelho eterno é esse? A gente precisa entender que é o evangelho dado por Deus. Não é o evangelho que era só para as pessoas do período de Paulo. Não era só um evangelho que era só para o período das pessoas de João. Não. Esse evangelho é o evangelho eterno. Ele não perde a validade. O mesmo evangelho de Cristo Jesus é o evangelho para cada um de nós hoje. Mas você pode me perguntar assim, pastor, ok, é o evangelho. Mas o que é o evangelho? É uma pergunta curiosa, não é? Raciocina comigo, não é curiosa essa pergunta? Porque a gente fala tanto de evangelho por aí. Ah, igreja evangélica. Ah, eu sou evangélico. Eu sou fulano de tal evangélico. Ah, eu não gosto de evangélico. Eu gosto de evangélico. Mas o que é evangelho? Se a gente for na Bíblia, a Bíblia é bem interessante. Ali fala do evangelho eterno, mas a Bíblia ela é bem curiosa.
A Bíblia fala que o evangelho, na verdade, o que ele é? Livro de Romanos, capítulo 1, verso 16. Se você abrir na sua Bíblia, você vai ver. Romanos 1, 16 vem dizendo o seguinte: porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Se você abrir em Romanos 1, 16, você vai ver que evangelho é o quê? Sabe? Claro, a palavra evangelho em si significa boas novas, boa notícia. Só que o evangelho não se resume somente a uma boa notícia. Porque você pode ter várias outras boas notícias. Mas o evangelho é a melhor notícia. Porque o evangelho é o poder de Deus para transformar a vida de pessoas e trazer salvação. Eu já vi a vida de muita gente sendo transformada pelo evangelho. Você sabia disso? Gente que bebia e não sabia como abandonar a bebida, e o poder do evangelho libertou essa pessoa da bebida. Gente que fumava e não conseguia largar o cigarro, e o poder do evangelho libertou essa pessoa do cigarro. Você sabia que eu já conheci pessoas que eram também viciadas em drogas e foram libertos pelo evangelho? Casamentos destruídos e foram salvos pelo evangelho? Filhos assim perdidos e foram salvos pelo evangelho também? Nós temos percebido que o evangelho tem salvado a vida das pessoas porque é o poder de Deus. Mas ele salva a gente não só nessa vida, mas nos salva para uma vida futura, uma vida lá de Cristo Jesus. Esse é o evangelho. E é exatamente esse evangelho que esse anjo está pregando. Agora, esse evangelho é voltado para quem? O próprio verso vem dizendo, né? Se você abre ali, em Apocalipse 14, 6, ele fala o seguinte: para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Entendeu direitinho ali? O evangelho é para os americanos? Não é para os americanos. O evangelho é para os judeus? Não é para os judeus. O evangelho é para a igreja batista? Não é para a igreja batista. Ah, é para a igreja presbiteriana? Não é. Para a igreja adventista? Não é. O evangelho é para todos que se assentam sobre a terra. E a cada nação, tribo, língua e povo. É uma forma de linguagem bíblica para dizer o seguinte: é para todo mundo. Pastor, estou recebendo essa mensagem pela primeira vez pelo YouTube. Nunca li sobre isso. Mas é para você. Ah, mas eu assim sou de uma outra denominação. Mas é para você. Ah, mas eu sou ateu. Você é ateu? É para você também. O evangelho é para todo mundo. Você está nessa terra, está nesse planeta? O evangelho é para todo mundo que está nesse planeta. Agora, o próprio texto apresenta algumas palavras que, para alguns, despertam um pouco de dúvida. Por exemplo, ele diz aqui, ó, esse evangelho do versículo 7 vem dizendo o seguinte: dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. O texto bíblico vem dizendo para temer a Deus, vem dizendo para dar glória a Deus, e vem dizendo que é chegada a hora do juízo. Muitos leem esse texto aí e ficam meio em dúvidas. Alguns pensam o seguinte: pastor, temer a Deus? Eu tenho que ter medo de Deus? É esse Deus que você prega, um Deus que a gente precisa ter medo? Bom, não é isso que eu estou falando, não. O texto bíblico, quando fala em temer, não quer dizer medo. Na verdade, a palavra temer ali, ela vai além. Ela quer dizer ali para a gente obediência, respeito, reverência. Eu sou pai, pessoal. Eu não queria que meu filho sentisse medo de mim. Eu quero que ele me respeite. Eu quero que ele me obedeça. Não é verdade? Reverência não seria reverência para adoração, para o ser humano, obviamente. Mas para Deus, nós temos que prestar reverência também. Mas aí é o quê? Ele vem dizendo, temer a Deus e dar-lhe glória, e o temor é o temor da obediência. Olha o que vem dizendo em Eclesiastes, por exemplo, capítulo 12, versículo 13. Ele vem dizendo o seguinte: de tudo que se tem ouvido, a suma é, ou resumo é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Você conseguiu perceber o que o texto está dizendo? O dever de todo homem é temer a Deus e guardar seus mandamentos. Quando ele fala ali, o contexto é obediência. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 13. Então, você viu o primeiro ponto aqui que nós aprendemos nessa primeira palavra. A segunda palavra, uma palavra curiosa também, que ela vem dizendo assim, dá-lhe glória. Que negócio é esse da glória, né? A gente pensa que da glória é levantar a sua mão. Tem gente de igreja que fala assim: ah, isso é para aplaudir de pé, ô glória, e fala na igreja. Será que é isso exatamente que ele está se referindo no texto bíblico? Sabe, se a palavra que eu li anterior, que falava sobre temer, ela tinha um sentido interno. Qual o sentido interno? O sentido de eu ter obediência, eu guardo no meu coração, eu sou sincero ali. É mais uma questão interna. A questão da glória é uma questão externa que extrapola. Está ligado à maneira que vivemos.
Tem gente que pensa que ser cristão acontece só na igreja. Mas agora vai além disso. Olha o que vem dizendo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus com o nosso corpo. Você é chamado, então, para glorificar a Deus com o seu corpo. Como eu glorifico a Deus com o meu corpo? Olha só, o seu corpo é glorificando a Deus. Esse texto seguinte aqui vai te iluminar melhor, vai ajudar você a entender melhor isso que eu estou falando. Por exemplo, aqui, 1 Coríntios 10, 31, vem dizendo assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. É isso que o texto está dizendo. Ou seja, está falando, qualquer coisa que você vai fazer, você tem que fazer para a glória de Deus. Eu botei a imagem aqui, uma imagem estranha, né, talvez para alguns, a pessoa assistindo TV, pastor, o que tem a ver com o texto bíblico? É porque até quando você vai assistir TV, você precisa fazer para a honra e glória de Deus. Aí você tem que entender. O que você está assistindo? O tempo que você está dedicando para assistir. Também isso é importante. Quando eu vou me vestir, por exemplo, a roupa que eu vou vestir, será que vai honrar o nome de Deus, glorificar ou não? O lugar que eu vou frequentar, será que vai glorificar o nome de Deus ou não? Tem gente que vive perguntando para o pastor assim, pastor, isso é pecado? Aquilo outro é pecado? E aí a gente tem que ficar dizendo o que é pecado e o que não é. Na verdade, a resposta que eu dou é o seguinte: isso que você vai fazer glorifica a Deus? Você acha que honra o nome de Deus? Então, tudo que nós vamos fazer, sendo na igreja, fora da igreja, no lugar que você trabalha, no lugar que você estuda, tem que ser para glorificar o nome de Deus. Essa é a mensagem do anjo aqui. Temei a Deus e dai-lhe glória, glorifique com seus atos, com seu estilo de vida. Agora, o texto, ele avança, e aí o versículo ainda versículo 6, versículo 7, vai dizendo, ele vem dizendo assim, é chegada a hora do seu juízo. Pastor, esse é um ponto que deixa muita gente com medo. Juízo? Como assim, juízo? Às vezes a gente tem medo disso, né? Quando lemos na Bíblia que Deus vai nos julgar, a gente fica com medo. Mas olha o que eu vou dizer para você aqui, presta bem atenção. Você não precisa ter medo do julgamento de Deus, não. Para aqueles que entregam a vida ao Senhor, o dia do julgamento vai ser um dia de acontecer a justiça definitiva. Você não reclama tanto de ser injustiçado? Nós vivemos num mundo em que a injustiça impera, mas só que vai chegar um momento que Deus vai trazer juízo, vai trazer justiça. Agora, obviamente, para aqueles que rejeitam a palavra de Deus, o dia do juízo vai ser um dia complicado, um dia ruim. Só que o dia do juízo vem para trazer retribuição para cada um dos homens de acordo com o estilo de vida que esses homens levaram. Será que glorificar a Deus? Será que não glorificar a Deus? Agora, para acontecer um juízo, você sabe, no grupo, eu estava estudando esse mesmo tema no grupo, no Zoom, com mais de 40 pessoas. E as pessoas, nós tínhamos uma advogada no grupo. E eu perguntei para ela o seguinte: cena de juízo é julgamento. E eu perguntei, é possível fazer um juízo ou um julgamento sem lei? Ou é necessário para que o juízo aconteça que tenha lei? Interessante, já sabia a resposta, mas ela falou, pastor, é impossível você julgar alguém sem que tenha uma lei. Porque o julgamento, ele corresponde ao quê? A compreensão de que existe uma lei e que a pessoa transgrediu aquela lei. Aí ela precisa ser julgada de acordo com aquela lei que ela transgrediu. E aí, quando a gente fala assim, então Deus vai ter um juízo. Se Deus vai ter um juízo, se Deus vai ter um julgamento, a gente precisa entender com base em que lei nós seremos julgados. Olha que pergunta interessante, hein? Essa pergunta é importante. Que lei vai ser a base do julgamento de Deus? O julgamento vai acontecer quando ele voltar. Bom, vamos ver aqui qual será o código desse juízo, o código dessa lei. A gente tem que abrir nossa Bíblia em um livro muito interessante, que é o livro de Tiago, capítulo 2, verso 12. Eu convido você para abrir sua Bíblia aqui no livro de Tiago, capítulo 2, verso 12. É um livro assim bastante interessante, e ele vem dizendo o seguinte, olha só, vou ler com você, abrindo a sua Bíblia aí, vem dizendo o seguinte: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Olha, Tiago está dizendo o seguinte: da forma que você fala, tem que ser a forma que você procede. Ou seja, a sua fala tem que andar de acordo com as suas atitudes, ou as suas atitudes de acordo com a sua fala. Cristianismo não pode ter incoerência nesse sentido. É claro, isso não significa que eu não vou pecar. Às vezes eu falo uma coisa e acabo fazendo outra porque eu sou pecador. Eu falho, eu erro também. Isso acontece com todo mundo.
mas a nossa intenção não deve ser essa. E essa é a norma do juízo aqui. E depois ele fala, porque vocês serão julgados pela lei e a lei da liberdade. Tiago diz que nós seremos julgados pela lei e vai ser a lei da liberdade. Eu acho curioso esse negócio aqui, porque quando você fala sobre lei, você tem que saber na Bíblia onde se encontra a lei. Onde se encontra a lei? A lei na Bíblia se encontra em Êxodo 20, nos 10 mandamentos. Está ali. Ali é o código do juízo. E aí, meu amigo, minha amiga, eu não sei assim, eu vou falar com todo carinho com você. Assim, muita gente está assistindo esse vídeo agora já me conhece, mas alguns talvez estejam assistindo esse vídeo pela primeira vez, nunca me viram na vida. Estão pensando assim, quem é esse menino aí que está falando aí? Quem é esse homem que está falando para mim nesse momento? E eu vou dizer para você, eu não sou ninguém, eu sou um pecador como você. Mas eu vou dizer uma coisa bem clara para você. Quando você abre a palavra de Deus, a Bíblia apresenta, nós seremos julgados. E esse julgamento, nós teremos uma norma nesse julgamento. E a norma desse julgamento é a lei de Deus. E aí, no livro de Tiago 2,12, vem dizendo que nós seremos julgados por essa lei. E aí vem dizendo que a lei nos traz liberdade. Olha, eu fico muito preocupado, porque eu vejo alguns líderes religiosos falando por aí que a lei foi abolida. Você não precisa seguir lei nenhuma, não existe esse negócio. Eu vejo gente dizendo por aí que a lei de Deus não existe mais, que a lei acabou. E eu fico preocupado com isso, porque é exatamente nessa lei que nós seremos julgados. E o livro de Tiago vem dizendo que essa lei nos traz liberdade. E tem gente dizendo por aí que essa lei aprisiona. Pense comigo aqui, meu amigo e minha amiga, essa ideia é contrária à ideia de Deus. E quem é antagônico às ideias de Deus é o próprio Satanás. Ele que vem dizendo o seguinte, olha, o que Deus criou é ruim. Deus falou, não coma. Satanás falou, coma. Deus falou assim, não entra na arca. Satanás falou, não entre na arca. Sabe, tudo que Deus faz de um jeito, Satanás queria de outro jeito. Então ele vem dizendo também assim, a lei aprisiona. Tiago, que era irmão de Jesus, escreveu o livro de Tiago muito tempo depois da morte e ressurreição de Jesus. Ele falou o seguinte, nós seremos julgados pela lei e a lei da liberdade. Então está dizendo ali, quando você vai no estudo, você percebe então que ele fala, temer a Deus e dar-lhe glória, pois é vindo a hora do seu juízo, e o juízo seremos julgados por essa lei. Para a gente poder entender um pouco mais sobre isso, né, a gente vai avançando em uma outra pergunta aqui para você. O que caracteriza, então, o Deus que deve ser adorado? Porque no verso bíblico, o verso bíblico é espetacular. Esse verso ele nos traz muitos ensinamentos. O verso 7, por exemplo, que nós lemos, ou melhor, de Apocalipse capítulo 14 ali, o verso 7, ele vem dizendo o seguinte, lá no finalzinho do verso 7, ele vem dizendo, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Ele fala, é chegada a hora do seu juízo. Mas ele fala, e adorai quem? Esse Deus que ele manda adorar, ele tem algumas características. Ele fala quem é esse Deus. E é o Deus que criou os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Uma mensagem para esses dias, além da mensagem do juízo, além da mensagem da lei de Deus, é uma mensagem para os nossos dias, para o seu dia. Aqui vem dizendo também, uma mensagem clara para nós hoje é deixar bem claro que Deus é o nosso Criador. Olha, você pode estar olhando assim, pastor, mas por que essa mensagem é tão importante? Ela é tão importante porque nunca na história da humanidade a posição de Deus como Criador foi tão questionada. É verdade. No início, quando Darwin levantou a teoria da evolução, que é apenas uma teoria, mas totalmente furada, complicado de você acreditar numa coisa desse tipo, tem que ter mais fé para acreditar na teoria da evolução do que na criação. E você sabe que quando Darwin escreveu aquilo, muita gente não acreditava, a massa da população não acreditava. Hoje em dia, se você falar sobre criação, num ambiente escolar, por exemplo, você é assim, colocado de lado. As pessoas não dão credibilidade para o que você fala. Acham que você é um extremista. E aqui, ele vem dizendo uma mensagem bem clara. Uma mensagem clara para os últimos dias é que Deus é o nosso Criador. Só que é interessante isso, né? Porque você sabe que Satanás ele tem suas artimanhas. Ele tenta minar a nossa credibilidade em Deus. Então, ele começa a minar nas bases. Mas, da mesma forma, a ideia de Deus como Criador, ela também tem uma base. Sabia disso? Você sabe, você que é acadêmico, que está me ouvindo, você sabe quando você vai criar um texto, fazer uma monografia ou escrever um artigo, você sabe que você não pode escrever uma ideia que seja de um outro autor como se fosse sua. Você não pode fazer isso. Então, como que a gente faz? A gente coloca no texto assim,
segundo fulano de tal, e aí você escreve o que ele falou. Você coloca entre aspas ali, e depois você coloca no rodapé, ou lá no final do seu artigo, você coloca a referência de onde que você tirou aquela citação. Nos tempos bíblicos, eles tinham uma forma muito interessante de fazerem citações, para relacionarem um texto com o outro. E isso a gente vai ver agora. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, que nós lemos aqui agora, capítulo 14, verso 7, foi 14, 7, certo? De Apocalipse. Abram aí. Eu vou reler para você o final do texto. O final do texto vem dizendo o seguinte: pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse vem dizendo isso. Quando você vai, interessante, no livro de Êxodo, Êxodo é a mesma coisa. Eu acho curioso. Você vai no livro de Êxodo lá, capítulo 20. Abra sua Bíblia rapidinho, em Êxodo, capítulo 20. Abriram aí? Capítulo 20, livro de Êxodo, versículo 11. Olha só. Capítulo 20, versículo 11, vem dizendo assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Sabe, essa aqui eu estou nos 10 mandamentos. E esse especificamente é uma explicação do 4º mandamento, o mandamento do sábado. Aí você percebe aqui que o início do texto ele fala: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Você percebe que o texto é bem semelhante ao texto de Apocalipse. Em Apocalipse vem dizendo: adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar, e aí eles dizem as fontes das águas. Aqui, em Gênesis, vem dizendo tudo que neles há. Existia uma tradição da época bíblica, quando eles iam citar algum autor, eles citavam dessa forma, recitando o texto daquele autor quase que ao pé da letra. Às vezes não era exatamente ao pé da letra, mas quase que ao pé da letra. Um judeu que lesse o texto de João entenderia que ele estava se referindo a Êxodo, capítulo 20, verso 11. E é interessante, quando ele fala de juízo, ele lembra a lei e ele fala o seguinte: olha, você tem que adorar aquele que fez os céus e a terra e o mar. E aonde que você encontra na lei que Deus ele fez os céus e a terra e o mar? É no mandamento do sábado. O mandamento do sábado é o único mandamento que reconhece a Jesus como Criador. Não que os outros mandamentos não sejam importantes, claro que não, mas o mandamento do sábado ele reconhece Jesus como Criador. Quando você vai, a referência está onde? A referência está muitos anos atrás. No livro de Gênesis, se você abrir no capítulo 2, abre aí no versículo 3, vem dizendo assim: e abençoou Deus o dia 7º, o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então você percebe, o sábado, a mensagem do anjo de temer a Deus e dar-lhe glória e adorar aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas, a mensagem do anjo é uma referência clara aos 10 mandamentos. Você volta lá, e essa referência clara é o sábado, que o sábado que deixa bem claro quem é o Criador. E o sábado é uma referência clara a Gênesis capítulo 2, verso 3, que no verso 3 vem dizendo que ele criou o sábado como memorial da criação, e abençoou Deus o dia 7º, santificou, porque nele descansou de toda a obra que fizera como Criador. Então, o sábado é o memorial da criação. Você percebe que nessa mensagem urgente, o anjo aqui está destacando os mandamentos, mas ele destaca também um mandamento específico, que é o mandamento do sábado. Alguns podem pensar: pastor, assim, eu acho que vocês adventistas exageram muito. Falam só sobre o sábado ou muito sobre o sábado. Olha, eu vou dizer para você que a gente não fala só sobre isso, não. Se você ver os estudos anteriores, aqui no meu canal mesmo, você observar os estudos anteriores, você vai perceber que falamos sobre vários outros temas. Cada semana é um tema diferente. E vamos ter um dia falando especificamente sobre o sábado. Mas você vai perceber que a gente tem que levantar essa bandeira porque é uma mensagem dos últimos dias. Se eu dissesse aqui para você hoje o seguinte: olha, a Bíblia manda não matar, não vejo nenhuma denominação hoje que prega não matar. A Bíblia mandou não roubar, não vejo nenhuma denominação que prega não roubar. Mas a mensagem aqui do anjo, aqui de Apocalipse, a mensagem para os nossos dias, ele destaca o sábado, porque ele sabia que seria uma verdade presente para os nossos dias. Estaria sendo rejeitado. E justamente é o mandamento mais rejeitado dos 10 mandamentos. E é justamente nessa lei que nós seremos julgados. Imagine chegar no momento do julgamento lá, e você falar: Senhor, mas calma aí, então essa lei que vai me julgar? Ele falou: essa daqui mesmo, os 10 mandamentos. Aí você fala: mas Senhor,
mas me disseram lá na terra que não era tinha sido abolida. E aí ele vai perguntar para você o seguinte, ué, te disseram, mas você leu minha Bíblia? Você leu minha palavra? Ah, sim, eu não li, eu acreditei no que me falaram. Eu vou falar, meu filho, então não posso fazer nada. Você tinha que acreditar na minha palavra. É a palavra que guia. Não acredito no que o pastor Jefferson está dizendo, não acredito no que a Bíblia está dizendo. A Bíblia que é seu guia seguro aqui. Então você percebe esse link bastante interessante na mensagem desse primeiro anjo. Entenderam aqui então? Para a gente entender bem claramente a mensagem do primeiro anjo, ele deixa bem claro, nós temos que temer a Deus, dar glória, porque é chegada a hora de um juízo. Agora, nesse juízo, vai ser salvo aquele que adorar aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. E no juízo, a base do juízo, segundo Tiago, é a lei de Deus, que é a base do juízo, a lei de Deus, que é imutável. Agora, nós temos uma segunda mensagem angélica aqui. A segunda mensagem angélica, nós encontramos aqui, em Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. E é um texto assim bastante assim especial, porque ele vem dizendo, aqui, seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da sua fúria, da sua prostituição. Eu não vou assim me aprofundar nesse tema, porque eu iria estudar mais os versos 6 e 7, mas temos tempo, eu vou avançar um pouquinho. Esse tema aqui é interessante, porque ali João vem dizendo o seguinte, o juízo vai chegar, Deus vai julgar as pessoas. E nesse momento, ele vai derrubar a Babilônia também. Você pode pensar, pastor, que estranho derrubar a Babilônia. Babilônia já acabou um tempo atrás, lembra do nosso primeiro estudo? No primeiro estudo nós falamos sobre a queda de Babilônia, sobre a estátua do rei Nabucodonosor. E Babilônia era a cabeça de ouro, o primeiro reino. Então ali vem dizendo o seguinte, Babilônia caiu muitos anos atrás. Então que sentido tem essa mensagem para mim hoje, a queda de Babilônia? Já caiu. Porque aqui não é Babilônia física, é Babilônia espiritual. É, Babilônia espiritual. Por exemplo, se você abrisse a sua Bíblia, se eu ver na minha Bíblia aqui, no livro de Isaías, por exemplo, eu não vou ler os textos com você aqui, você pode ler em casa, mas se você ler o livro de Isaías, capítulo 14, versículo 4 e 5, você pode ler também Isaías, capítulo 14, versículo 12 a 14, você vai ver que vai estar falando sobre a Babilônia aqui da terra. E esse povo babilônico, quando você compara o governo de Babilônia com o governo aqui esse governo que está se referindo, Apocalipse 8, o líder de Babilônia, Nabucodonosor, ele pedia adoração para si. Ele se reconhecia como digno de adoração. Então, quando você abre aqui a Bíblia, ele vem comparando, dizendo que Babilônia vai cair. Que Babilônia é essa? É uma Babilônia que existe nos nossos dias, que é uma referência, tem semelhanças com a Babilônia lá do passado, da época de Nabucodonosor. Aquela Babilônia é uma Babilônia hoje espiritual. Que Babilônia é essa? É um governo, um poder que também tem características de pedir adoração para si. E aqui está dizendo que esse poder que pede adoração para si, ele se coloca no lugar de Deus. Além disso, ele dá de beber dos seus erros, quando fala da sua prostituição, o vinho da sua prostituição, ele dá de beber da sua doutrina falsificada para outras denominações. E essas pessoas bebem do seu vinho e eles seguem alguns preceitos que eles ensinaram. Então, Deus está dizendo o seguinte, olha, eles enganaram muita gente e ele vai cair. No dia do meu juízo, eu vou derrubar essa Babilônia. Vamos ter um estudo específico sobre quem é essa Babilônia, quem é esse governo, quem é esse poder religioso que existe nos nossos dias hoje, existe hoje, você vê às vezes na televisão, e ele assim pede adoração para si, e muitas igrejas hoje evangélicas seguem alguns ensinamentos dessa igreja, desse poder que ensina muito disso. Então a Bíblia vem dizendo na segunda mensagem que esse poder vai cair. E temos a terceira mensagem. Eu botei aqui essa imagem assim, de fogo aqui, até fiquei meio preocupado. O que o pessoal vai achar? Será que o pessoal vai ficar com medo aqui, né? Na verdade, não é para assustar você, não, pessoal. Mas é o seguinte, a terceira mensagem é uma mensagem assim forte. A terceira mensagem vem dizendo o seguinte, olha só. Terceira mensagem, versículo 9 até o versículo 12, vem dizendo assim. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro anjo, dizendo, em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, e também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobre
de seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta, da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, assim, eu li os versos, muitos versos aqui, mas para deixar bem claro o que para você aqui. Esse texto é importante porque esse texto está dizendo o seguinte para você. Ele está dizendo que vai chegar um momento que essa Babilônia que vai cair, vai chegar um momento que não só Babilônia vai ser destruída, mas todas as pessoas que resolveram seguir os princípios do mal serão destruídos também. Perceba alguma coisa assim, uma ligação da primeira mensagem, segunda e terceira. Olha só a ligação que elas têm. Quando eu vi aqui, versículo 11 vem dizendo: a fumaça dos seus tormentos sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta. Reparem que no versículo 6, versículo 7, é pedido para adorar ao Criador. Qualquer Criador, não. Aquele que fez os céus e a terra. Ok? Aquele tem que ser adorado. Depois, no versículo 8, fala que vai destruir Babilônia, porque Babilônia pede adoração para si. Olha o contexto da adoração voltando de novo. Quando você vê no versículo 11, fala de novo que quem vai ser destruído é quem adorar a besta. De novo o contexto da adoração. Você está vendo que, em resumo, Apocalipse capítulo 14, as mensagens aqui, as 3 mensagens angélicas, o pano de fundo é a adoração. Significa que existem 2 seres, Deus, nosso Criador, e Satanás. E eles estão lutando para ter o domínio do seu coração. Estão lutando pela sua adoração. A diferença é que Deus ele pede, ele insiste com você. Satanás não, Satanás ele entra, ele invade. Ele tenta te enganar. Deus não, ele faz a verdade. Ele fala a verdade. Então você percebe que há essa guerra, constante guerra. O interessante é que aqui vem dizendo que aqueles que desejarem ou escolherem nessa guerra adorar a besta, eles serão destruídos no lago de fogo e enxofre. Pastor, que medo. Fica tranquilo. Porque essa destruição não é para você. Essa destruição não é para mim. Essa destruição é para aqueles que não aceitam as verdades bíblicas. Basta você aceitar Jesus como Salvador. Se você aceita o Senhor como Salvador, não importa onde você esteja, Ele começa a transformar a sua vida. E você faz parte do povo de Deus. Ele te transforma e Ele te auxilia a viver de acordo com a palavra dEle. E aí você começa a entender que os mandamentos dEle não são para te aprisionar, pelo contrário, são para te libertar. É isso mesmo. Como o Tiago vem dizendo, é a lei da liberdade. Mas vai chegar um momento que os adoradores da besta, eles serão destruídos, vem dizendo no terceiro anjo. E aí é interessante, amigos, que no versículo 12, João aqui, ele destaca quem vai ser destruído são os adoradores da besta. Aqui é uma disputa de adoração. Satanás querendo adoração, Deus querendo adoração. O homem não tem como ficar em cima do muro. Se você escolhe não adorar a Deus, automaticamente você está adorando a Satanás, não tem jeito. Não existe meio termo nessa história. E aqui depois, no versículo 12, João, ele especifica bem claro também quem vai ser a salvo, quem serão os santos. Ele fala, quem serão os perdidos? Quem vai receber a marca da besta? Aqueles que adorarem a besta. Agora, quem vai receber o selo de Deus? Quem vai ser o povo escolhido de Deus? O versículo 12 vem dizendo, no capítulo 14. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus. Então, pastor, o que é ser santo segundo a Bíblia? É guardar os mandamentos de Deus. É exatamente isso. Quando você guarda os mandamentos de Deus, você está fazendo parte do povo santo. Ah, eu sou salvo porque eu guardo o mandamento? Não. Você é salvo pela graça em Cristo Jesus. A graça que te salva. Mas como eu sou salvo por Cristo, eu quero fazer a vontade dele. É natural. E aqui vem dizendo, os santos, livro de João, os santos são os que guardam os mandamentos de Deus e possuem a fé em Cristo Jesus. O que é ser santo? Ser santo não é ter uma auréola na cabeça e, eu sou santinho, nunca erro, nunca peco. Ser santo é ser separado para algum propósito. Quando você se entrega ao Senhor, você é separado para a salvação. Quem não se entrega, ele é separado para a destruição desse contexto. E aí você percebe que os santos são os que guardam os mandamentos de Deus. E é curioso, os santos são os que guardam os mandamentos de Deus, e quem Satanás persegue no livro de Apocalipse é também quem guarda os mandamentos. No livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, vem dizendo, irou-se o dragão contra a mulher,
Mulher significa igreja. E vem dizendo, foi pelejar contra o restante da sua descendência. Quem é a sua descendência? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, você percebe no livro de Apocalipse sempre Satanás irado com a lei de Deus. Você percebe agora, então, meu amigo e minha amiga, por que essa mensagem de Apocalipse 14 é extremamente importante para os nossos dias? Você percebe por que essa mensagem é extremamente importante para a atualidade? Sabe por quê? Ela é importante para a atualidade porque essa mensagem ela nos ajuda a compreender as artimanhas do inimigo. Exatamente. Tem muita gente dizendo por aí, ó, que você não pode estudar o livro de Apocalipse. Você sabe que eu ouvi um líder religioso falar isso outro dia? Na verdade, não ouvi um líder. Era a ex-ovelha dele me dizendo. Pastor, ele me dizia lá que eu não podia estudar a Bíblia, o Apocalipse. Que o Apocalipse ele nem sabia porque estava na Bíblia. E eu vou dizer por que ele está dizendo que não é para você estudar, talvez inconscientemente. Mas, na verdade, ele está sendo motivado que você não estude, porque o livro de Apocalipse, na verdade, o propósito do diabo não é que você estude. Porque o livro de Apocalipse revela as artimanhas do diabo, mas revela também o nosso Deus atuando para nos salvar, atuando para nos resgatar. Você conseguiu entender? Essa é uma mensagem presente para a gente. Qual é a mensagem presente para os dias de hoje, pastor? A mensagem é bem clara. Nos dias de Adão e Eva, a mensagem, a verdade presente, era da árvore, a árvore do jardim. Não deveriam tocar. Para o dia de Noé, era da arca. Para o dia dos discípulos, era a ressurreição de Cristo. Nos nossos dias, a verdade mais que presente é essa de Apocalipse que nós lemos. Nós aprendemos aqui que Apocalipse nos convida a adorar aquele que fez os céus e a terra. E onde nós percebemos, na lei de Deus, a valorização de Deus como Criador, no quarto mandamento do sábado. Isso lá em Gênesis. Não foi judeu que criou, lá no livro de Gênesis não existia judeu nenhum, só existia Adão e Eva. Agora, no segundo ponto, o inimigo ele vai cair, Babilônia vai cair. Quem tem ensinado essas doutrinas de heresia, ela vai cair também em um momento. E aqueles que adotaram essa heresia também vão cair juntos. Você percebe também que o terceiro ponto é a norma do juízo de Deus. Vai ser a lei de Deus. E o último ponto que eu destaquei aqui é que uma das fortes características do povo de Deus será a guarda dos seus mandamentos. Meu amigo, minha amiga, eu não sei como é que está a sua cabeça agora, assistindo essa aula, essa classe bíblica aqui. Nós falamos um tempinho aqui sobre a palavra de Deus. Não é aquele vídeo de você ficar vendo coisas miraculosas, coisas incríveis, específicas. Não, nada disso. É um vídeo simples. Mas é um vídeo em que a palavra de Deus está sendo aberta. Eu vou falar uma coisa para você agora. Esse momento agora é o momento de você tomar uma decisão. Você vai falar o seguinte assim, eu preciso escutar o que a palavra de Deus tem a me dizer. Não, pastor Gerson, não é pastor Gerson, a minha palavra não quer dizer nada. Não acredite no que eu digo. Você precisa acreditar no que a palavra diz. E a pergunta que eu passo para você é o seguinte, o que a palavra está dizendo ao seu coração? Será que você tem seguido o que a palavra está dizendo? Será que você conseguiu entender que essa mensagem é a mensagem para os nossos dias? Eu quero fazer um convite para você. Se você entendeu nesse momento, feche seus olhos. Eu quero fazer uma oração com você. Quem sabe no vídeo aqui, você pode deixar seu comentário depois aqui. Quem sabe você pode mandar uma mensagem para mim sem problema nenhum. Eu vou ter alegria. Vou deixar no vídeo também um link de um grupo do WhatsApp. Um link mesmo. Se você entrar naquele link ali, você vai entrar num grupo do WhatsApp e você pode participar dessa classe bíblica que acontece toda quinta-feira às 20 horas. Exatamente isso. Eu quero fazer uma oração por você. Você crê nisso? Feche seus olhos aí. Vamos orar? Querido bondoso Pai, que habita nos céus, louvado seja o teu nome, Senhor, pelo privilégio de servirmos ao Senhor. O privilégio de estudarmos a tua palavra. Eu sou um pecador, Senhor, eu sou falho. Se não fosse a tua graça, Senhor, eu estaria perdido. Mas hoje, se eu estou salvo, é por causa da tua graça. Claro que eu estou vivendo nesse mundo de pecado ainda, mas eu sonho com um dia que o Senhor vai voltar nas nuvens dos céus. O Senhor há de trazer juízo a esse mundo. E o Senhor há de chamar cada um dos seus filhos queridos, dizendo, esse é o nosso... Entra no gozo do seu Senhor. E nós queremos ouvir essa palavra dos seus lábios. Nós queremos dizer, esse é o Deus que nós aguardávamos. Querido e bondoso Pai, suplico agora que o Senhor venha abençoar cada uma das pessoas que estão ouvindo agora essa mensagem. Não sei em momentos que as pessoas estão passando. Mas eles abriram esse vídeo agora e estão ouvindo mensagens que são mensagens para esse tempo. Por favor, Senhor, transforme a vida de cada uma das pessoas. Nos ajude, nos fortaleça nos teus caminhos, nos ajude a nos aproximar cada vez mais de Ti. É como nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém.
Quero pedir as bênçãos de Deus para você nesse momento. Pedir agora que Deus continue te abençoando. Convido você para que na próxima semana você esteja também presente. Na próxima semana tem vídeo novo aqui no canal, que o vídeo fala sobre um tema muito interessante. É a maior profecia de tempo da Bíblia, da história. Vai ser o tema da semana que vem. E o título do estudo da semana que vem é Deus jamais se esquece. Você é o nosso convidado. Que Deus te abençoe.